Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a religião na pós-modernidade e as características do fenômeno religioso neste novo contexto que estamos vivendo, da história da humanidade. Nós sabemos que pela antropologia cultural, por outras ciências da religião, que o homem é um ser religioso por natureza, mas o modo como este fenômeno religioso se apresenta em cada etapa da história, em cada contexto, ele adquire roupagens ou características muito peculiares. Na Idade Média, na Idade Antiga, na modernidade, nossa modernidade, por exemplo, é marcada pelo processo aí da secularização. Secularização não significa negativamente a separação entre Deus e as realidades temporais, as realidades do mundo, da razão, da filosofia, da ciência. Pelo contrário, a secularização nós devemos entender como o homem agora no centro de tudo. Não é que a secularização nega Deus e a religião. Pelo contrário, ela coloca o homem no centro de tudo e tudo é visto agora desde o crivo da razão, desde a perspectiva do homem, que o homem agora está no centro de tudo. E nós devemos isso a muitos fatores, Na modernidade, o desenvolvimento científico, as grandes descobertas, a grande descoberta de Copérnico, o Sol é o centro do universo. Galileu também, com a sua teoria de que a Terra gira em torno do Sol. A teoria de Darwin, de que o homem descende do macaco, etc. Então, tudo é visto agora, a política, a sociedade, a religião, tudo desde a perspectiva do homem. Isso tem a ver com o processo da secularização, Ou seja, essas realidades são estudadas, adquirem autonomia e são estudadas sem necessitar mais passar pelo crivo da tradição, da autoridade, da religião, da Igreja Católica, de modo muito particular. Muito bem, mas que características apresenta a religião nesse contexto pós-moderno, neste mundo que vivemos submersos, no aqui e agora? Notem bem que a modernidade teceu grandes críticas à religião, sobretudo a razão de cunho iluminista. Augusto Comte, Marx e outros autores chegaram a profetizar o fim da religião. Ou seja, com o advento da razão, da ciência, o homem não teria mais necessidade de recorrer à religião, à revelação, à divindade, a Deus, para explicar a realidade à sua volta. Então, grandes golpes são dados à religião, por assim dizer, na época moderna. No entanto, nós assistimos, contrariamente à tese desses autores que pregaram, profetizaram o fim da religião, um grande retorno ao religioso na nossa época pós-moderna. A nossa época pós-moderna é marcada por um grande retorno ao sagrado, uma ressurreição do sagrado. Nossa época é marcadamente religiosa. O problema é que a religião neste contexto pós-moderno, ela está desvinculada de instituições. As religiões históricas, institucionais, elas sofrem uma crise na pós-modernidade. O homem se declara religioso, no entanto não está vinculado a nenhuma religião, com seus dogmas, doutrinas, suas leis. O homem não é fiel a nenhuma religião institucional. Ele se declara religioso por ele mesmo. Porque lembrem que a outra grande marca desse contexto pós-moderno é o individualismo. Então o indivíduo é a medida para ele mesmo. Ele não necessita. Ele tem ligação direta com Deus. Ele não necessita estar vinculado a uma religião, a mestres, a gurus, que são representantes de Deus aqui na Terra. Ele tem ligação direta com Deus. Então é uma época marcadamente religiosa. Agora é uma época marcada também pelo ecletismo. O que é o ecletismo? O ecletismo é que tudo vale, Toda perspectiva é válida nesse sentido.
Então eu, ao mesmo tempo que sou católico, sou espírita, sou budista e pego um pouquinho de cada religião que me agrada. Eu faço um verdadeiro coquetel das religiões, uma verdadeira salada de frutas, né? Eu não me identifico com nenhuma religião institucional. Mas eu, como um consumidor nessa sociedade pós-moderna, eu vou consumir, vou percorrer o supermercado das religiões e vou consumir aquilo que me agrada de cada religião. Não existe uma verdade absoluta, não existe nada sólido, então eu vou pegar um pouquinho de cada uma e fazer a minha feira para eu consumir, para eu realizar os meus desejos, né? Na pós-modernidade não é o homem que quer servir a Deus, como na Idade Média e até na Idade Moderna. É o homem que se serve de Deus, que cria um Deus à sua imagem e semelhança, para satisfazer os seus gostos de consumo pessoal. Então observem bem que é todo o religioso é uma volta ao sagrado, agora com toda uma roupagem nova, né? com suas características bem peculiares. Aí vemos aí também a religião como espetáculo, né? Observem aí que tem grandes pastores que pregam milagres, cura, libertação, prosperidade econômica. No campo católico, as missas show, né? Você não sabe se está tendo um culto, ou é um show, ou é um teatro, ou é um circo. E são características também da nossa pós-modernidade, tão líquida, tão frágil, onde o sagrado é manipulado pelo sujeito, que se aproveita para consumir, como uma droga, como diria Karl Marx, né? A religião como uma droga, claro que em outro sentido, em outro contexto, mas faz parte dessa nossa época também, né? A religião como espetáculo, não algo que eu consumo, como um produto qualquer, como comida, como roupa, como uma bebida. Não é algo que muda a minha vida, que dá um sentido à minha existência. É algo meramente para consumo. É uma verdadeira mercantilização da religião. Podemos dizer que vivemos numa era um grande supermercado das religiões estão aí, né? Cada uma fazendo a sua propaganda para vender o seu produto para os sujeitos consumidores destas substâncias, né? E aí não existe uma verdade absoluta. Cada uma interpreta Deus ao seu modo, de acordo com suas conveniências e com suas intenções também. O sagrado, então, se libertou do domínio da religião. O homem se declara religioso, mas, como eu já falei, não está vinculado a nenhuma religião. É um período também, é uma fase da nossa história, a pós-modernidade, marcadamente sentimentalista, né? É uma vivência irracionalista e sentimentalista da religião. E só para vocês terem uma ideia, tem pastores que fazem cultos onde convidam os fiéis a entregar seus carros ao pastor, a Deus. E muita gente vende casos de pessoas que caíram até na miséria, deram a casa ao pastor, deram o carro e tudo. É fruto de um sujeito frágil, marcado pelo irracionalismo, pelo sentimentalismo, né? Formas de religiões pagãs muito antigas estão de volta agora, né? O esoterismo, a magia, tudo aquilo que era de uma época antes da hegemonia do cristianismo estão de volta, agora estão se pondo de moda. E uma verdadeira mistura de ritos, de religiões, de costumes culturais, etc. Então, são características muito fortes deste tempo agora, que precisamos estar muito atentos, porque no fundo de tudo isso existe algo positivo. O homem busca um sentido para a sua vida, o homem busca ter uma experiência de Deus, de sentido para a sua vida. E a religião é o quê? A religião, ela existe para dar sentido à vida do homem, para mostrar que a vida não é só isso daqui. A religião é para fortalecer a experiência do homem com o absoluto, com o infinito, com Deus. O problema é que as religiões podem ser essa fonte, esse instrumento de promover essa relação do homem com o absoluto, com Deus, com a transcendência, mas pode também manipular as pessoas,
pode ser um instrumento de manipulação, de exploração das pessoas. É neste tempo que vivemos hoje. Pode observar aí nas redes sociais, tem muita gente com milhões de seguidores porque pregam o quê? Prosperidade, consumismo religioso, autoajuda barata, pare de sofrer, né? Eu tenho uma solução para todos os seus problemas, né? Não é, apresentam uma religião à carta, né? Como um cardápio, e aí se multiplicam os gurus, os mestres. Mas tudo isso, muitas vezes, para manipular as pessoas. Então, procuremos estudar mais um pouco sobre esse novo contexto histórico, a pós-modernidade, para que possamos ter uma visão, possamos ter uma experiência, uma vivência da religião de modo inteligente, de modo racional, sem deixar a experiência de lado, mas sem nos deixar manipular pelos que gostam de se aproveitar das pessoas e que não têm objetivos sérios. Então são essas características da religião na pós-modernidade. Compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.